Vamos lá, queridos e queridas, beleza? Considere uma colônia de bactérias que tem uma taxa de crescimento contínuo de 15% por hora, o nosso PERT. Em que porcentagem terá a colônia aumentado após 8 horas? Para um pouquinho para pensar, né? Um pouquinho só, um raciocínio um pouquinho. Né? Raciocínio é um pouquinho e tenta. Eu já vou resolver, porque se você pausou ou não, tanto faz. Né? Então, assim, quando a gente está tratando de porcentagem, né, estamos tratando de um múltiplo. Então eu tenho minha quantidade inicial e ela vai ser essa quantidade inicial vezes alguma coisa. Né? No mínimo ela vai ter que ser 1. Porque como está crescendo, né, então vai ter que ser no mínimo 1. Vai ter que ser um valor maior que 1. Porque se eu tiver um múltiplo menor que 1, então quer dizer que o meu valor original diminuiu, ele não aumentou. Tá? Eu acho que esse conceito já está bem claro para todo mundo. Então, assim, como nós estamos tratando de um aumento, estamos fazendo uma comparação entre o nosso valor inicial e o nosso valor final, veja que aqui nós não temos o P no nosso PERT, não temos. Então, tratando do PERT, né, que nós temos aqui, então, assim, o P nós não temos. Tanto faz o P neste caso, tá? Então, ele cresce 15% por hora. A cada hora ele cresce 15%. Quanto que ele termina no. Qual que é o tamanho que ele vai estar, né, em comparação, como a gente está dizendo aqui, em porcentagem, depois de 8 horas. Então, assim, o P nós não temos, o E é obrigatório, né, nós temos que é 15%, então, ou seja, 0,15 vezes 8, que é o que temos. Só que assim, no fim das contas, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o nosso valor inicial, neste caso é o nosso P, ok? Com um determinado múltiplo. Concorda? E como que a gente pode representar esse múltiplo? A gente pode representar ele com qualquer letra. X, Y, Z, eu vou colocar PX, por exemplo. Ou posso até colocar, como é múltiplo, né? Vou colocar aqui YP. Por que Y? Porque eu quis. Pode ser T, pode ser X, pode ser H. Né? Só toma cuidado para não ser um P maiúsculo também, né? Porque senão vai pensar que a gente está elevando o P ao quadrado. Beleza? Então, assim, vamos começar desse jeito. A gente tem exatamente essa fórmula. Então, eu tenho o principal, né, o valor inicial. Eu tenho o E comercial. Eu tenho a taxa dele, que é de 15 vezes 8, que é a quantidade de horas, porque a gente está tratando de crescimento por hora. Ok? E eu vou ter, no final das contas, eu vou ter um determinado múltiplo que vai multiplicar o meu P. E esse valor vai ter que ser maior que 1, porque ele está aumentando, ele não está diminuindo. Tá bom? Tratando disso, beleza. A gente tem isso. Como que a gente começa? Álgebra, normal. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que isolar esse y, que é a única variável que a gente tem aqui, que a gente ainda não sabe o valor dela. Como que a gente mata? Estou dando essas pausas, que é para vocês poderem pausar e tentar fazer o exercício, tá? Caso vocês já tenham feito, a gente primeiro divide ambos os lados por P, que é para poder matar o P. Não existe mais P no nosso cálculo. Então eu vou ter aqui E, 0,15 vezes 8, vai dar 15, dá 150, 150 menos 30 dá 120, dá 1,2. 1,2, só para ver só se eu não estou fazendo errado. Deixa eu só abrir aqui a calculadora, só para ver se eu não estou fazendo errado. 0,15 vezes 8. 1,2, tá certo. 1,2 igual a y. E como que eu resolvo isso? Eu simplesmente só pego e multiplico direto. Eu vou ter aqui o meu número E elevado a 1,2. Eu vou ter em torno de 3,32. Então eu vou ter aqui o final, eu vou ter em torno, né, 3,32 é o valor aproximado de y. Tratando que multiplicando por 1, eu vou manter o meu valor original, então eu posso fazer o quê? Para poder ter uma porcentagem, eu diminuo 1 aqui, eu subtraio 1. Porque qualquer valor acima de 1 é o acréscimo que eu estou tendo. Então, eu vou ter um aumento em torno de 232% do meu valor inicial. Então, no fim das contas, eu vou ter um múltiplo de 3,32P, ou seja, eu vou multiplicar o meu valor inicial por 3,32, em torno disso, né? Então, ele vai ficar 232% a mais, é como se eu tivesse multiplicado ele por 2, tá bom? Beleza? Entenderam o conceito disso?
Partindo disso, vamos fazer a 8. Então, partindo da 8 é a mesma coisa, a única coisa que somente temos a diferença é que são 20% e são 7 horas. Então, nós temos aqui o P, que é o valor inicial, independente de qual ele seja. Eu tenho aqui o E, eu tenho minha taxa de acréscimo e eu tenho o tempo ao qual teve e eu vou ter um determinado múltiplo no fim das contas. A mesma coisa, divido ambos os lados por P, que é para poder matar o P de ambos os lados, e aí eu vou ter o quê? Eu vou ter o log natural, né? Ah, e aqui, perdão. Ah, não preciso de log natural. Eu não preciso isolar o meu E. Eu simplesmente só quero esse valor mesmo. 2 vezes 7 dá 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Dá 1,4. Então eu tenho 1 e 1,4 igual a Y. Né? Então, é só fazer o nosso cálculo aqui. Então, eu vou ter E elevado a 1,4, que vai ser em torno de 4,05. Né? Então, Y é aproximadamente 4,05. Então, se a gente for lançar isso para porcentagem e tratando de acréscimo, eu diminuo 1 aqui e o aumento que eu vou ter é em torno de 305%. Então, ou seja, como se tivesse aumentado 3 vezes o valor inicial que eu tenho. Beleza? Dado esse tempo, dado esse intervalo de tempo. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido, né? Que a gente vai ter um determinado múltiplo ali. Espero que vocês tenham entendido esse conceito de como que você coloca uma variável ali a mais para você poder entender o conceito de acréscimo, né? O quanto que ele vai aumentar. E é isso aí. Beijos na bunda. Até mais.